Olá pessoal, estamos de volta para nossas aulas. Hoje a nossa aula enfoca em cima da trigonometria do triângulo retângulo. Vamos hoje nessa aula destacar as razões trigonométricas que envolvem essa figura tão importante dentro da trigonometria, que é de fato o triângulo retângulo. A importância dele dentro do contexto da trigonometria faz com que a gente saia desse triângulo e vá para a circunferência. E aí depois disso a gente tem uma abrangência maior desde que se iniciou esse estudo de trigonometria. Então antes mesmo de iniciar a nossa aula, se inscreva no canal, deixe seu like, faça comentário se você gostou da aula. Então vamos lá. O que vem ser trigonometria no triângulo retângulo? A primeira coisa que nós devemos entender aqui dentro da questão do triângulo retângulo é que ele vem de uma classificação de triângulos quanto aos ângulos. Nós temos 3 triângulos classificados quanto aos ângulos. Quando o ângulo do triângulo ele tiver um ângulo reto, que é o nosso caso aqui, um ângulo reto. O que de fato é um ângulo reto, professor? É um ângulo cuja medida é 90 graus. Quando a medida de um dos ângulos for 90 graus, ele tem a definição como sendo um triângulo retângulo. Logo, os outros 2 ângulos, no caso aqui, eu defini o ângulo A como esse ângulo reto, que é essa simbologia que nós temos aqui, quer dizer que esse ângulo ele tem a medida de 90 graus. Logo, esse B e esse C, observe que eu botei 2 tracinhos aqui no C e um tracinho aqui no B, para definir que esses ângulos eles têm medida diferente e eles são ângulos agudos. E o que de fato são ângulos agudos, professor? Lá da geometria do ensino fundamental, são ângulos cuja medida é menor do que 90 graus. Ou seja, ele varia de 0 grau, de 1 minuto até 89 graus e 59 segundos seria, e 59 segundos seria justamente a definição de ângulo agudo. Não precisamente vamos entrar nesse detalhe, mas para ser ângulo agudo a medida tem que ser 90 graus. Muito bem. Se esse ângulo A e esse ângulo B e C eles já foram definidos, vamos ver que elementos são esses que estão em destaque. No triângulo retângulo nós temos 3 elementos a ser definidos. Quais são eles? Primeiro, você tem um lado, esse lado que a gente chama aqui de lado BC. Veja que esse lado BC, ele tem a medida A. Professor, por que essa medida é A? Porque ele está de fato de frente com esse ângulo A, o ângulo reto aqui no caso. Então, nesse caso, esse A ele tem a medida e recebe um nome especial lá da definição dos elementos de um triângulo retângulo. Isso aqui é o que nós chamamos de hipotenusa, que é a maior medida que nós temos num triângulo retângulo, hipotenusa. Esse lado maior BC. Professor, e esse lado B, essa representação numérica do B e do C vem de onde? Veja que esse lado AC, veja que o lado AC, ele está de frente com quem? Ele está de frente com o ângulo B. Logo, a medida dele vai ser medida B. E, consequentemente, veja que esse lado AB, ele tem medida C. Por que ele tem medida C? Porque, de fato, ele está de frente com o ângulo C. Então, esses aqui são os elementos de um triângulo retângulo. O maior de todos é chamado de hipotenusa e nós temos mais 2 elementos, o B e o C. O B e o C, gente, eles são chamados de catetos. Depois, quando viermos para razões trigonométricas, nós vamos identificar qual é o oposto e qual é o adjacente. Mas a classificação nós temos 3 elementos. A hipotenusa, que é o maior lado, eu tenho o cateto B e o cateto C, que a classificação deles vem logo após a gente começar a entender as definições das razões trigonométricas. Muito bem. Após a apresentação desse triângulo retângulo, que são os seus elementos, nós vamos ver quais são as razões principais desse triângulo. As razões trigonométricas principais desse triângulo é o seno, o cosseno e o tangente. Essas razões, gente, elas vão ser transferidas posteriormente para o ciclo trigonométrico, onde lá nós vamos trabalhar numa circunferência e essas mesmas definições nós vamos aplicar, só que não mais num triângulo retângulo, mais numa circunferência. Muito bem. O que vem ser o seno, o cosseno e a tangente quando se refere a um triângulo retângulo? O seno nada mais é do que o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Quando a gente fala razão, nós estamos nos referindo à divisão, a um quociente. Nesse caso, eu tenho um cateto oposto dividido pela hipotenusa. Esse cateto oposto vai depender de onde eu esteja olhando. Se eu estiver olhando do B, ele vai ter um valor numérico diferente do valor
do valor do C. Vamos ver posteriormente. O que é cosseno? É o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Cateto adjacente dividido pela hipotenusa. E a tangente é o cateto oposto dividido pelo adjacente. Então veja que nós temos três razões principais dentro do triângulo retângulo. O seno, o cosseno e a tangente. Professor, o que de fato é cateto oposto? Né? Cateto oposto é o que está de frente com o ângulo. E o que é de fato, professor, essa palavra cateto adjacente? Se o oposto é o que está de frente, o adjacente é o que vai estar do lado. Então a palavra adjacente quer dizer do lado, né? Ou do lado esquerdo ou do lado direito, dependendo do que você esteja olhando como referência. Então, conhecidas essas razões trigonométricas do seno, cosseno e tangente, dentro do triângulo retângulo, vamos ver como vai ser as razões desses elementos quando eu estiver estudando particularmente o ângulo B e o ângulo C. Aí você pergunta, professor, por que você não destacou o ângulo A? Porque, na realidade, quando você vai estudar as razões trigonométricas, você tem que estudar elas em cima da definição dos ângulos agudos. E os ângulos agudos que nós temos aqui, que são os menores que 90, é o B e o C. Então, vamos lá. Quem vai ser o seno do B? Essa aqui é a representação de como se escreve seno. Aqui é a representação de como se escreve cosseno. E aqui é a representação, a sigla, para toda vez você não estar escrevendo a palavra toda. O que acontece? Se criou essa siglazinha. Seno do ângulo B, cosseno do ângulo B, tangente do ângulo B. Veja que o ângulo B ele tem um chapéuzinho de indicação de ângulo. Então, seno de B, cosseno de B, tangente de B. Então, vamos lá. Vamos olhar para o nosso ângulo B. Olhando para o nosso ângulo B, olhe a definição que diz do seno. É o cateto oposto. Ora, se eu tenho o cateto B e o cateto C, eu só posso olhar para eles dois. Só que eu preciso saber quem de fato é o oposto e quem é o adjacente. Então, se eu estou olhando aqui desse ângulo B, o cateto, esse B aqui é que vai ser o meu cateto oposto. Então, cateto oposto, no caso aqui o B, dividido por quem? Pela hipotenusa. A hipotenusa sempre vai ao lado do triângulo. Então aqui, ó, B dividido por A. Quem vai ser o cosseno? Ora, cateto adjacente pela hipotenusa. Como eu já defini que eu estou olhando do B e o meu cateto oposto é o B, logo adjacente é o que está aqui do lado dele, ó. Adjacente. Então aqui vai ficar quem, gente? Ó, C dividido por quem? Pela hipotenusa. No caso aqui, ó, C dividido por A. Quem vai ser a tangente? A tangente é cateto oposto, que nós já definimos como C do B, dividido por quem? Dividido pelo cateto adjacente, que ele ficou definido como sendo C. Então, gente, observe que nós temos aqui três razões que são definidas a partir do ângulo B. O seno do B, que é o cateto B dividido por A, o cosseno do B, que é o cateto C dividido por A, e a tangente de B, que é o B dividido por C. Vamos agora focar no ângulo C. Ah, professor, agora é esse ângulo, sim. O que eu vou fazer agora? Eu vou olhar e observe que agora mudou de nome. Quando eu estava olhando do B, o adjacente, o meu oposto era o B. Como eu estou olhando do C, o oposto, no meu caso aqui, é o cateto C. Então aqui, no seno do ângulo C, que é esse ângulo que nós estamos estudando aqui, vai ser o cateto oposto. C dividido por quem? Novamente, a hipotenusa não muda. C dividido por A. Quem vai ser o cosseno do C? Ora, se o C, a medida C é o cateto oposto, o adjacente agora vai ser este, vai ser o B. Então aqui, gente, ó, vai ficar B dividido por A. E quem vai ser a tangente? Ora, cateto C, que é o cateto oposto, dividido por quem? Dividido pelo cateto adjacente, que no caso é o B. Então veja, olhando para cada ângulo, ângulo B e ângulo C, fica estabelecido três razões para cada ângulo. Observe que ficou estabelecido aqui, ó, três razões para cada ângulo. Agora tem uma curiosidade que a gente vai entender com o progresso do estudo da trigonometria. Esse resumo é importante para entendermos a correlação que existe entre o ângulo B e o ângulo C quando se refere às razões trigonométricas dele. Então, se você ficar bem atento à aula, se você estiver ligado na aula, observe.
Quem é o seno do B? O seno do B aqui no caso vai ser igual a quem? O seno do B. Veja que o seno do B, eu dividi B dividido por A. E no ângulo C, quem é de fato B dividido por A? B dividido por A é o cosseno de C. Então, qual é a conclusão que eu chego aqui? Que o valor do seno de B, ele é igual ao cosseno do C. Então, eu posso botar aqui, ó, ele é igual ao cosseno do C, que ambos deram que razão? B sobre A, B sobre A. Então, aqui, ó, B sobre A. Vamos agora ver a correlação entre o cosseno do B. Veja qual foi a razão do cosseno do B que nós encontramos. C sobre A. Quando eu olho para o ângulo C, que razão nós encontramos? C sobre A sendo o seno do C. Então, o cosseno do ângulo B, ele é igual ao seno do ângulo C. Qual foi o resultado que nós encontramos? C dividido por A. E para finalizarmos aqui esse resumozinho, observe agora a tangente de B. Tangente de B é B dividido por C. E observe a tangente de C. É C dividido por B. O aluno, professor, é o oposto. Tem aluno que diz que é o oposto. Mas a palavra não é oposto, é o inverso. É uma fração inversa. Se você observar, ó, numerador, denominador. B dividido por C. Aqui o numerador é B, o denominador é C. Observe que houve uma troca. O denominador veio para o numerador e o numerador veio para o denominador. Ou seja, é uma fração inversa. Então, o que eu chego à conclusão? Para encontrar a tangente de B, eu faço a inversa da tangente de quem? Da tangente de C. Professor, por que apareceu esse umzinho aqui, professor, agora, para definir de fato essa inversa? Simples, gente. Quando queremos definir o inverso de qualquer número, por exemplo, vamos só pegar aqui um exemplo de um número qualquer. Eu tenho, por exemplo, o número 2, e eu quero o inverso do 2. Inverso, não o oposto. O inverso do 2, você tem que observar que eu tenho ele é inteiro, mas eu tenho um número 1 embaixo, porque como ele é inteiro. Então, quando eu fizer o inverso desse número 2, ó, vai ficar 1 sobre 2. Então, quem é o inverso da tangente de C? É 1 sobre a tangente de C. Então, nessa aula de hoje, nós focamos as razões trigonométricas no triângulo retângulo. Elas são importantes porque é ela que é a porta de abertura para a trigonometria mais abrangente. E nós precisamos entendê-la porque na próxima aula nós vamos começar a aplicar alguns exemplos e vocês vão ver a importância de como aprender essas razões dentro do triângulo retângulo. E posteriormente vamos ver as razões dos ângulos notáveis que são de suma importância lá no ciclo trigonométrico. Não esqueça, se inscreva no canal, deixe seu like se você gostou da aula para fazer o nosso canal crescer cada dia. Até mais!